Boa noite, pessoal. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Vou me apresentar rapidinho aqui para quem não me conhece. Eu acho que essa turma já me conhece, eu dei algumas aulas aqui para vocês. Então, meu nome é Rafael, sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Paraná. Sou mestrando pela Universidade Estadual do Norte Pioneiro aqui da UEMP também. E, além disso, tenho alguns artigos publicados, né? Tem uma obra escrita que é um Manual da Cor de Não Persecução Civil, né? Que está aqui. Que eu sempre faço um merchanzinho quando eu lembro, né? Então, estou lembrando já no início, porque depois termina a palestra, a aula, sempre esqueci de falar. Então, hoje eu lembrei no início, já é um bom sinal. E estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês nessa aula, que é uma aula um pouco mais concentrada, vamos dizer assim, para tratar um tema relacionado à nova lei de licitações. Não só tratando da nova lei, mas fazendo uma análise entre a Lei 866, que é a atual lei, por enquanto ainda, de licitações, junto com a nova lei, que também está válida, nós vamos entender um pouco dessa questão de transição, mas para apresentar essa lei para vocês, para colocar em alguns pontos de revisão para quem já viu ela em algum momento, e trazer algumas discussões que estejam relacionadas até mesmo à doutrina, mas principalmente eu montei uma aula aqui para vocês, se vocês me permitirem e concordarem dessa maneira, é uma aula com uma hora e pouco, apresentando a lei e dando um direcionamento para vocês fazer uma boa preparação, uma boa revisão para concurso público. E claro, logicamente, não só concurso público, mas eventualmente queira se aprimorar, queira conhecer mais, mas eu me preocupei nesse momento, até porque a própria construção da doutrina hoje, relacionada à nova lei de licitações, ela está um pouco travada. Todo mundo escreveu logo que saiu a lei, deu uma parada, eu escrevi um artigo, depois parei também, não voltamos mais, mas o ano que vem essa lei vai vir com tudo e vai ocasionar, além da reflexão na prática, do entendimento de novos institutos, até trazidos pela nova lei, mas, ao mesmo tempo, vai ensejar em cobrança em concurso público muito mais do que já está sendo cobrado hoje, e já está sendo cobrado, né? Então, o primeiro passo é apresentar a lei para vocês e dar uma estruturação de como eu posso revisar. Eu que nunca abri essa lei, eu nunca vi nada de lei de licitações, eu nunca abri. Como é que, professor, eu começo a estudar? E a ideia é não só apresentar para vocês, mas ensinar vocês ou dar um direcionamento para vocês estudarem e aprenderem essa lei da maneira certa, né? Aquela lei que eu consiga, a maneira de eu estudar e aproveitar o máximo possível de preparação para concurso e até mesmo para quem eventualmente já utiliza na prática, ter algum aprimoramento. Então, a ideia inicial é essa, e a gente vai fazer isso nessa uma hora. Como vocês conhecem, também a minha metodologia é, eu vou falar, mas gostaria muito que, se vocês tiverem dúvidas, podem interromper, abre o áudio, manda no chat, eu gosto de interagir. Então, quanto mais dúvidas a gente tiver, mais a gente interagir aqui, mais a aula evolui, mais pode ter aprofundado em determinada área aqui da nossa revisão, ou se quiser até um tema que não esteja relacionado direto aqui à matéria, mas que você tenha alguma dúvida, quiser abrir, fazer a pergunta, eu estou sempre à disposição, tá? Então, pessoal, é uma aula, e como é aula, a gente precisa tirar dúvidas, a gente precisa discutir alguns temas, então fiquem à vontade, abram aqui o chat, mandem perguntas, né? E se tiver alguma outra questão fora da aula aqui, professor e tal, vocês já sabem, pode me mandar e-mail, pode me mandar lá na rede social, do Instagram, vou passar aqui para vocês também, para quem não me conhece, não adicionou lá e quiser adicionar, pode mandar por lá que eu vou respondendo aquilo que eu puder, tem alguma dúvida que eu puder ajudar, eu respondo, tá bom? Então, pessoal, para não ficar enrolando muito, e a grande dificuldade é o seguinte, quando a gente começa a pensar nessa nova lei de licitações, começa a surgir algumas indagações, meu Deus, mas olha o tamanho dessa lei, essa lei é gigantesca, maior que a outra, eu já não entendia muito a outra, agora então, com essa, deixa eu só pôr para apresentar aqui, senão eu não consigo compartilhar a tela. Essa lei é gigantesca, é muito complexa, e realmente nós vamos ver que tem alguns pontos da lei que ela acabou sendo de maneira bem excessiva. Vou começar a compartilhar aqui. Vocês só me avisam se está aparecendo aí na tela. Está aparecendo, senhor. Vamos lá, então.
Então, pessoal, ó, para quem quiser acompanhar lá no Instagram, tá? @prof_Rafael Pereira, fiquem à vontade, tá? Quiser acompanhar, fazer perguntas, faz uns 15 dias eu publiquei um artigo na revista do Ministério Público do Paraná, que é organizado pela FEMPAR, junto com o Dr. Jacó e com a doutora Sâmia, sobre o acordo de não persecução civil. Então, está lá disponível também na revista do Ministério Público do Paraná, que é uma revista organizada pela FEMPAR, um artigo que nós escrevemos recentemente. Então, algum artigo, algum tema que acho relevante, eu sempre estou publicando lá. Então, quem quiser acompanhar, fica à vontade, tá? Vamos começar a discutir, então, da licitação. Vamos começar aquilo que a gente pode estabelecer dentro de um cenário geral. Assim, eu nunca vi licitações, eu lembro de ter estudado alguma coisa de contratos lá na graduação, ou ter visto em algum momento a parte de contratos administrativos, e, logicamente, eu sei o que é licitação. Sei que o poder público não pode adquirir nenhum produto sem a possibilidade de fazer um procedimento licitatório. Pessoal, eu quero chamar uma atenção para vocês já no início, dizendo o seguinte: professor, mas eu sei que é possível fazer compras sem necessariamente através de uma licitação. Eu sei que a administração pública pode contratar um serviço sem licitação. Não é que é sem licitação. A gente confunde muito o termo genérico, que é licitação, com processo licitatório. O processo licitatório é, sim, muitas vezes dispensável, que nós vamos ver em algumas hipóteses, ou inexigível. Mas, mesmo assim, ele exige procedimentalização, ele exige formalização de uma compra. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço uma compra de um serviço, de um produto, eu não estou dizendo necessariamente, não vou aplicar a lei da licitação porque a lei diz que é dispensável. Não, eu vou ter que fazer um procedimento licitatório. Né? E esse procedimento licitatório é de dispensa, eu não preciso fazer concorrência, não preciso botar uma publicidade para que pessoas concorram, eu posso contratar diretamente. Então, vocês vão ver que tem várias situações de mudança da lei que se adequaram a procedimentos que já estavam previstos na prática, mas não estavam ainda regulados, questões voltadas que a doutrina há muito tempo criticava já a lei de licitações, e também alguns cenários, principalmente da jurisprudência dos tribunais de contas. Nós vamos ver que tem alguns parâmetros que foram trazidos de controle, de fiscalização dentro da nova lei de licitações, que são precedentes de tribunais de contas. Né? Então, para quem eventualmente estudar, eu quero atuar no MPC, que é o Ministério Público de Contas, ou mesmo com cursos de auditoria, essa lei é o carro-chefe, muito provavelmente vai estar lá com grande maioria do seu edital se você estudar para essas áreas. A auditoria, qualquer auditoria pública, a lei de licitações, a nova lei de licitações vai ter um peso bem gigantesco em relação a isso, tá? Mas vamos começar pelo aquilo que a gente já sabe, antes de entrar na parte nova. O que nós precisamos lembrar? Que nossa Constituição define quem que pode legislar. E é um detalhe muito importante em relação a isso, porque nós tivemos a nova lei de licitações, e o que eu já vi até alguns escritos dizendo, olha, a nova lei impede que municípios, estados legislem. E em nenhum momento aconteceu isso. Tá? Então, cuidado com algumas afirmativas relacionadas à nova lei de licitações. Por que não? Olha o que diz o artigo 22. Compete privativamente à União legislar. Isso significa que a União vai legislar sobre normas gerais. Então, é uma discussão bem grande que eu vou trazer para vocês alguns pontos. Olha o que diz o inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União. Estados, Distrito Federal, municípios, obedecidos, logicamente, ao disposto no artigo 37, inciso 21, que está no debate que eu vou mostrar para vocês. E olha o que traz aqui. E para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Ou seja, a própria Constituição, há muito tempo, já fazia uma separação para dizer as contratações de produtos, compras e serviços realizados pela administração pública, aqui gênero, elas têm que obedecer uma regra estabelecida pela própria União.
Só que a União vai tratar de normas gerais. E a doutrina sempre discutia. Então, significa que é possível os estados legislarem? É possível o município legislar? Sim, mas não relacionado às normas gerais. Aqui uma discussão era, mas quando fala privativamente, significa que os estados e municípios só poderiam legislar quando autorizados pela União. Mas foi uma própria opção do Constituinte dizer as normas gerais. Claro que se a gente está falando que estados, municípios podem legislar, e nós temos uma norma geral da União, as normas do estado e do município não podem ser contra a norma geral, né? O inciso 21 nos traz o seguinte: ressalvados casos específicos, do artigo 37, tá, gente? Ressalvados casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienação serão contratados, aqui que eu falei para vocês, ó, mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia de cumprimento das obrigações. Então, a nossa própria Constituição coloca no capítulo da administração pública, dizendo que a administração pública somente poderá contratar com regras obedecidas previamente em lei. Vejam, a nossa Constituição de 88, e nós só tivemos em 93 essa regra, que foi a Lei 866, que veio justamente regular isso. Para quem não acompanhou, para quem nunca viu, parou para estudar a doutrina, vocês vão ver a discussão gigantesca que foi na época para criar essa Lei 866. Já foi uma briga. Havia diversas circunstâncias que foram retiradas do texto. Porque não pode contratação por elegibilidade, porque a contratação direta para a área militar tem que ser dispensável. Então, houve muita discussão, e em 93 conseguiu, então, a aprovação e a promulgação da Lei 866. E vocês imaginem que logo após isso, nós estamos falando de uma lei que regula normas gerais de licitação, que está vinculada ao capítulo da Constituição da Administração Pública, artigo 37. O que nós tivemos em 98? Em 98, nós tivemos a emenda constitucional número 19, que veio tratar da administração pública gerencial, ou seja, incluiu, né, entre várias outras circunstâncias, mas incluiu lá no caput do artigo 37 um dos princípios, que é o princípio da eficiência. Então, nós tínhamos uma lei de licitação de 93, uma Constituição que veio logo em seguida com uma emenda constitucional que tratava de administração pública gerencial, ou seja, de instrumentos para que a administração pública tornasse mais efetiva, mais eficaz a arrecadação e a aplicação de recursos públicos, a destinação e a contratação de servidores públicos e, logicamente, há também a contratação de produtos e serviços. Essa emenda constitucional de 1998 trouxe o princípio da eficiência. E a pergunta que eu faço já para os senhores começarem a raciocinar, e que se vier numa prova discursiva, eu tenho absoluta certeza que viria mais ou menos nesses termos para uma boa redação. Se viesse, disserte aqui sobre esse tema, disserte sobre a mudança da nova lei de licitações. Após a emenda constitucional de 1998, ficou claramente discutido não só na doutrina, mas na prática, na jurisprudência, que a Lei 866, ela não era eficiente. Muito pelo contrário. Toda e qualquer discussão que envolve corrupção, quando a gente pensa em corrupção, vem na nossa cabeça grandes operações, etc. e tal. E o que a gente associa sempre? Licitações públicas. É difícil a gente pensar a corrupção de servidor público pagando dinheiro para outra coisa que não seja ganhar vantagem numa licitação. Então, ficou bem claro que com a emenda constitucional no papel bonitinha, nós precisamos de mais eficiência na administração pública, precisamos contratar servidores públicos. A emenda constitucional quebrou com o regime, não pode mais servidor público e empregado público. Ou seja, várias situações que visavam uma administração pública de maneira otimizada, gerencial, que é sobre a perspectiva da mudança da mudança da administração pública burocrática, baseada lá em Weber, né? Weberianos que estudam aí, conhecem, sabem disso. Então, nós mudamos
da administração pública burocrática para uma administração pública gerencial. E o que está no meio de tudo isso? O que ficou no meio de retardatário de tudo isso? A lei de licitações. Então, desde 98, e nós estamos em 2022, então, mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, a briga foi, precisamos mudar a lei de licitações, precisamos mudar a lei de licitações, precisamos mudar a lei de licitações. E o que aconteceu no meio desse caminho todo? Não se mudou. O que se buscou foi, não dá para mudar a 866, porque é uma lei muito grande, é uma lei muito complexa, tem que se ouvir todo mundo, tem que ouvir o município, tem que ouvir o Estado, tem que ouvir os contratantes, tem que ouvir todo mundo, temos que pensar de outras maneiras que o Poder Legislativo, né, usando da sua criatividade, disse, olha, então 866 não tem, o negócio não vai para frente. O que vamos fazer? Começaram a criar outros mecanismos de compras e serviços pelo poder público, né? E aí, o que eu fiz essa introdução? Está passando o slide aí, pessoal? Não. Passou agora, né? Para dizer para vocês que, embora a gente tenha 866 como a lei de licitações, ela não é a única lei de licitação. Nós temos diversos outros instrumentos, eu coloquei alguns aqui, mas temos vários outros instrumentos que tratam de compras e serviços, que tratam de aquisição de produtos e serviços pela administração pública. E aí vocês podem me questionar, mas por que, professor, diversas leis, se nós tínhamos uma lei geral, enfim, por que teve que vir outras leis? Justamente porque, embora se pregasse, tivesse a ideia de uma administração pública gerencial, que atendesse a celeridade e eficiência, a Lei 866 havia ainda uma grande dificuldade na sua alteração. Aí o Poder Legislativo, juntamente, lógico, com o Poder Executivo, que uma dessas alterações ou criações relacionadas a licitações foram propostas pelo próprio Poder Executivo. Foi buscar alternativas, criando uma nova lei, né? E aqui, vejam, eu estou aprofundando um pouco mais só para vocês entenderem. O poder público, obedecendo as regras do que diz a própria Constituição, diz a União legislará privativamente sobre normas gerais de licitação. Como é que o Poder Legislativo fez o intercâmbio disso? Criou normas específicas de legislar, logicamente, todas pela União. Então, a União legislou sobre uma norma específica de licitação, sobre outra norma específica, sobre outra norma específica, e nós temos um cenário, hoje, né, inclusive porque a lei ainda, a 866 ainda está em vigor, nós temos um cenário hoje que é possível encontrar no mínimo 4, 5 leis que tratam de compras e serviços adquiridos pelo poder público. Então, vamos lá. A primeira delas é a Lei 10.520, que veio lá em 2002. O que aconteceu? 98, 99, a administração pública começou a se otimizar, celeridade, etc. Nós tivemos a criação das leis orgânicas dos municípios, a administração pública evoluindo, várias outras situações ocorrendo dentro da administração pública. Nós tivemos a possibilidade da descentralização, que vocês já conhecem, a questão de criação de novos instituições dentro de poderes públicos, a possibilidade de fundações, empresas públicas, e tudo isso foi se desenvolvendo. Mas ainda não tinha possibilidade de fazer compras, ou compras e serviços, de uma maneira que efetivamente realizasse a concorrência, ou que abrisse a possibilidade de, escolhido uma dos vencedores, ainda pudesse negociar. Aí precisou do quê? Criar uma lei específica para tratar de uma modalidade que é a modalidade pregão, que é a Lei 10.520, lá em 2002. Muito bem. Passado tudo isso, né? Então, foi criada essa lei, nós tínhamos a Lei 866, mas se os senhores forem analisar, senhores e senhoras forem analisar qualquer processo licitatório de 2002 até 2020, por exemplo, vocês vão ver que qualquer prefeitura, qualquer secretaria de Estado, qualquer entidade pública da União faz contratação em 90% dos casos na modalidade pregão. Então, nós tínhamos uma lei de licitações, pessoal, mas na prática era utilizada a lei de pregão, né? Então, esse é um dos grandes... Lógico, questões de serviços que eram acomodados, havia o serviço de engenharia que não era pela modalidade pregão, mas tudo aquilo que abarcasse a possibilidade de compras, né, que está previsto na Lei 10.520, sendo comum, era feito pregão.
Nenhum órgão público utilizava de outra modalidade. Ah, vou voltar para o convite. Era muito raro. E quando voltava, o índice de atos de corrupção eram gigantescos. Então, você pega questões que envolvem dispensa de licitação, elegibilidade, tomada de preços, concorrência e convite, é onde que vai se concentrar a maioria das hipóteses de atos de corrupção ou fraudes licitatórias. Né? Por quê? Porque era muito mais fácil, muito mais burocrático, com umas formalidades que acabavam propiciando isso. Só que, nesse meio caminho, havia uma grande dificuldade na contratação de publicidade, principalmente dos serviços de publicidade. E aí o processo licitatório não atendia, a Lei 866 não atendia. O que precisou? Veio o Poder Legislativo, criou uma lei própria que disciplina a contratação só de serviços de publicidade. Porque até 2010, o que tinha de problemas envolvendo contratação de publicidade era inegibilidade. Não, é serviço técnico, eu não tenho um servidor na prefeitura que é publicitário. E aí ia lá e contratava uma empresa específica, outra, era sempre a mesma, etc. e tal. E aí agora não, nós temos um procedimento, inclusive, na Lei 12.232, que ela obriga a participação de pessoas que não fazem parte da administração pública para auxiliar na contratação de serviços de publicidade. Né? Ela obriga a ter externos, né, da administração pública a auxiliar nessa contratação. Então, vários pontos. E aí nós chegamos no ano de 2011, em que começa-se, ou quase está finalizando, as obras para uma Olimpíada no Brasil e uma Copa do Mundo. Então, nós teríamos uma Copa do Mundo em 2014, só me corrija se eu não estiver errado, e uma Olimpíada em 2016 no Brasil, né? Isso, 2016 no Brasil. E nós tínhamos uma lei de licitação. Nós temos uma lei que era toda engessada, que ela exige diversos requisitos para serviços de engenharia, para serviços de não sei o quê, tal. E aí o que precisou? O governo dizer, olha, nós não vamos conseguir cumprir com as metas que exige para estar pronto acesso aos locais de prova, aos locais, enfim, né, as obras que precisam realizar tanto para uma Copa do Mundo, quanto também para uma Olimpíada. Por quê? A nossa lei de licitação tem muito prazo. Fazer contratação de engenharia, tem que apresentar projeto básico, tem que depois projeto executivo, e aí tem que passar por não sei o quê, aí depois vai lá, pode ter recurso, pode ter um recurso no momento da compra, que está sendo efetivada lá a licitação, pode ter um recurso posterior, então havia 3 tipos de recurso dentro do mesmo processo de licitação, e isso tudo acabava ocasionando um processo para só contratar uma empresa de engenharia em 1 ano. E aí os serviços da obra eram 3 anos, e a Copa do Mundo estava aí, e faltavam menos de 3 anos, e as Olimpíadas estavam há 5, 6 anos. O que o governo fez? Criou disciplinou uma lei, né, o regime diferenciado. Então, olha só a estratégia do Poder Legislativo. Regime diferenciado de contratações do poder público. E aí, lógico, colocou lá alguns institutos novos, trouxe de maneira mais célere como que a gente poderia realizar compras de obras e serviços, atendendo o interesse público, de maneira que atendesse também o princípio da publicidade e da transparência. Tudo isso previsto numa lei, vejam bem, que não alterou a Lei 866, que criou um regime próprio. Aí, lógico que nós tivemos diversos outros pontos a serem levantados, até que nós chegamos, depois de muita discussão, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, depois de muita discussão, principalmente dentro do âmbito do Poder Legiferante, há vários posicionamentos, foram ouvidos representantes de todas as áreas, Ministério Público, representantes de procuradorias, né? Foi formada uma banca de juristas, várias outras situações que envolveram, todo mundo foi ouvido, participação popular, para se buscar unificar um diploma que tratasse de licitações. Então, qual que é o primeiro grande estalo que vocês têm que ter aqui? Não tem muita coisa diferente, pessoal. A nova lei de licitações não tem muita coisa diferente. O que ela foi feita? Foi pego coisas ou processos, ou previsões que eram interessantes na Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, foram pego temas, foram pego ações, procedimentos que eram relevantes na Lei de Contratação
que é 12.462. E juntado esse do regime diferenciado de contratação pública, RDC. Então, foi juntado o que tem de bom numa, o que tem de bom na outra, e foi mesclado em relação a isso, a inclusão de novos institutos, que não são tão novos assim, e também retirando alguns aspectos que sempre foram problema na 866. Então, a nova lei 14.133, ela busca unificar de uma maneira positiva, nesse ponto, a gente já vai trazer os pontos positivos, num único diploma, tudo que se refere a licitações. Mas vocês vão ver, se vocês pararem para ler, para quem já leu a lei 10.520 alguma vez, já leu a 12.462, vocês vão ver que não tem muita coisa diferente. Vocês vão dizer, mas isso aqui está lá na lei do pregão, isso aqui está lá na lei do regime de contratação diferenciada, né? Então, você que está se preparando para concurso, isso tudo já foi cobrado. Você quer revisar essa lei só fazendo questões, né, e nem caiu muita questão? Pegue, entre no site, veja questões do RDC, veja questões da 10.520. Não é para você começar, né? Lógico que o ideal é estudar pela 14.133, porque essas duas leis, especialmente a 10.520, ela vai deixar de existir, né? Mas, para vocês começarem, então já tenho aqui um parâmetro de revisar, inclusive com questões, porque não mudou muita coisa. Foi pegado esses institutos dessas duas leis e colocado agora na lei, né? Então, agora o que nós temos? Copia e cola, sim, professor? Foi copia e cola da lei? Muita coisa, sim. Muita coisa foi copia e cola, porque funciona, né? Então, muita coisa do regime de contratação diferenciada foi trazido. A parte do pregão, a questão de como instituir, como formalizar, muita coisa foi trazido e está bem igual que está na lei. Mas, claro, foi melhorada a redação, naquelas que tinham dúvidas, né? O que eu quero trazer para vocês não é assim um instituto tão novo, né? Não é uma lei assim, é preciso, estudar tudo do zero. Não, muitas das coisas vocês, em algum momento, que já viram ou fizeram uma revisão de direito administrativo, por exemplo, a parte de contratos quase não mudou muita coisa da lei 866, né? Porque tinha muita disposição interessante lá, o artigo 54, 55 da lei 866, né, até o 57, foram colocados novamente na lei nova, com uma redação talvez um pouco diferente, mas nada de novo que a gente já viu. Por exemplo, a administração pública possui poderes quando superiores ao ente privado quando ela negocia um contrato administrativo? Logicamente que sim. Então vai estar lá a auto-executoriedade, a auto-imperatividade, as questões das garantias, né? Nós vamos ver aqui um resumo sobre o que mudou de contratos. Mas isso é uma boa noção para gente que vai sentar a estudar, não sentar a estudar apavorado. Tá? Então, como eu começo a estudar a nova lei de licitações? É sabendo que não precisa me apavorar, que mudou tudo, vai ser tudo do zero. Lógico, mudou bastante coisa, mas muito do que eu vou ver dos conceitos é algo que em algum momento eu já estudei. Né? Então, a nova lei ela tem essa visão, buscar unificar em um único diploma tudo que trata de licitações. Professor, mas e como é que está sendo hoje? E como é que funciona, talvez, essa questão da transição? Hoje é 866 ou é 14.133? O que muda para uma, o que muda para outra? Olha o que diz o artigo 193. Revogam-se, tá? Revogam-se os artigos 89 a 108 na data que publicou a lei. Então, no dia que foi publicada a lei, lá em 2021, o artigo 89 e o artigo 108 da Lei de Licitações foram revogados. Esses artigos tratam no âmbito criminal, principalmente o artigo 89, né? Em algum momento você já deve ter ouvido falar. E o inciso 2, ele fala o seguinte: a Lei 866, tá? Fica revogada, a Lei 10.520 fica revogada, ou seja, não existe mais, e os artigos 1º a 47A da 12.462, que é do RDC, após decorridos 2 anos da publicação oficial dessa lei. Então, a lei foi publicada em 2021, ainda não está revogado. É uma revogação no tempo, ela não revogou imediatamente. Então, ela vai valer, continua valendo a 866, a 10.520, a 12.462, continuam valendo até 2 anos a sua publicação. Então, até 2023, essas 3 leis estão valendo mais a lei nova. Tá, professor, mas por que o legislador optou por isso? Porque se viesse uma mudança drástica, como veio a lei de improbidade, a lei 8429, ela veio e não criou norma de transição. Ela não disse, olha, isso aqui não vai ser mais de improbidade, isso aqui vai deixar de ser, inclusive discussão do Supremo, né,
que acredito que os senhores estejam acompanhando, que é para o mês de agosto, o negócio está quente em relação a isso, se vai ser ou não vai ser analisado, enfim. Salvo engano, é o dia 4, né? O dia 4 o julgamento. Agora eu não lembro se é o dia 3 ou dia 4 o julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação à questão da lei de propriedade. Então não criou uma norma de transição. A lei de licitações se preocupou. Não, vamos criar uma norma de transição, porque tem contratos valendo, tem licitação que está aberta, aí muda a lei, poxa, de ter que refazer toda a licitação, pense o prejuízo financeiro. Eu terminei a licitação e estou para contratar alguém. Aí vem, o Felipe falou que é o dia 3 vai ser a votação da questão da transição do Supremo Tribunal Federal sobre a lei de improbidade administrativa. Ou seja, vamos ver, né? Se vai ter o relator vai apresentar, se vai ter o voto, ninguém vai pedir vista, se começa e inicia, mas a previsão é iniciar para o dia 3. Então, buscou-se pensar, olha, e aquela compra, aquela licitação que está em andamento, vai ter que refazer, então criou uma norma de transição. Até porque essa norma de transição é para os gestores de todos os poderes públicos que estão sujeitos à nova lei de licitação, já adequarem não só o procedimento, mas também a organização do processo licitatório. Por exemplo, um tema que a gente vai ver bem rapidamente. Não existe mais comissão de licitação. Poderá existir, mas não é mais a regra. Então não precisa pegar lá 3 funcionários, 3 servidores, botar um de presidente, um de secretário, mais um componente, né? Nós vamos ver que agora existe uma outra figura dentro da nova lei de licitações que não exige mais a comissão. A comissão poderá. Então, supletivamente, de maneira subsidiária, poderá sim ter uma comissão, mas não é mais a regra. Então, isso ajuda o administrador a começar a pensar, não, quem que vai ser o servidor? Vai ser esse. Então, esse servidor começa a fazer curso da nova lei, tal, porque você vai ser o servidor responsável. Então, a ideia de transição, né? Mas, professor, o que eu preciso saber? Eu trouxe para vocês aqui um resumo da transição. O que ela afeta? Então, a lei foi em final de 2021 e essa transição até 2023. Vejam, numa perspectiva até de concurso público, é muito provável que caia essas duas leis nos concursos próximos que estão sendo feitos, e eu acredito que estará em edital obrigatório até entrar em vigor exclusivamente a Lei 14.133. Até lá pode ser cobrada as duas. Como foi no caso do CPC, né? O CPC foi em 2015, tinha um período lá de vacácio, eu fiz alguns concursos que caiu os dois, e a questão era assim, segundo o antigo CPC, segundo o novo CPC. Vinha a questão 1 era assim, a questão 2 era o novo, e você tinha que dominar. Então, por isso que eu estou batendo um pouco mais aqui com vocês e fazendo também essa comparação da transição. O que surgiu, o que mudou. E quando vem, pessoal, e assim, opinião até para a preparação do concurso, quando vem uma lei como essa, da nova lei de licitações, em que ainda não tem emprego de grande jurisprudência, ainda não tem a doutrina aprofundando tanto o tema, é muito provável que caia só lei seca nas provas de vocês quando cai esse tema. Só que ela vai cair a lei seca para dizer, são tipos de licitação, e aí vai colocar um que não é mais, que era da lei antiga. Então é importante a gente entender esse aspecto da transição, até no período próximo aí de 2 anos após a vigência, porque em concurso público é isso que cobra. Até porque o examinador não tem um leque muito grande de opções, né? E vamos lá para a transição. Então, o que é esse período de transição? O que o gestor pode, o que o gestor não pode? Olha só, o gestor pode, durante os 2 anos, ou seja, 2021 até 2023, escolher qual lei vai aplicar, não podendo misturar os diplomas dentro do mesmo procedimento licitatório. Entrou em vigência 14.133, a 866 continua lá em 2021. O gestor público pode dizer assim, olha, vou aplicar a nova lei. Então, ele vai aplicar do começo ao fim a nova lei. O gestor vai dizer assim, não tenho confiança, não tenho ainda o aprimoramento, vou utilizar a 866. Tem que ser do começo ao fim a 866. Você não pode criar o que nós chamamos de lex tercia, uma nova lei, e aquela discussão que, inclusive, o Supremo falou na época da alteração da lei de drogas. Você não pode pegar o que é bom de uma lei antiga, o bom da lei nova, e aplico essa mesclando as duas, porque você está criando uma nova lei. Então, no regime de transição, ou é um ou outro. Você não pode escolher aplicar ou mesclar essas duas leis. 2. Os contratos assinados antes da entrada em vigor da nova lei seguem a nova regra, a regra velha.
Por quê? Os contratos, eles instituem a lei entre as partes, né? Conceito básico aí que todo mundo conhece. Então, ele vai continuar fazendo lei entre as partes, porque a modificação foi da legislação que possibilitou o contrato, mas não que tornou o contrato nulo ou que tornou o contrato inexequível. Então, continua a regra do contrato. Velho, sem problema nenhum, as regras, as disposições que estão lá. 3. As licitações iniciadas antes da publicação da nova lei seguem a regra adotada quando da sua instauração na abertura do procedimento licitatório. Então, não tinha lei nova e eu abri a licitação, eu não posso dizer assim, agora no meio dela vou mudar. Então, vocês estão entendendo que a transição sempre foi evitar mesclar. Ou é uma ou é outra, mas as duas estão em vigor, né? Isso gera um pouco de confusão até na prática, e eu notei também em vários lugares em que os gestores demoraram a começar a aplicar a nova lei, porque eles quiseram se aprimorar, quiseram entender melhor como é que funciona, o que é mais vantajoso. E nós vamos ver que a nova lei é extremamente mais vantajosa em todos os aspectos. Um aspecto de celeridade, de contratação, de transparência e de controle. Tá? Para nós que estudamos, nos preparamos, por exemplo, para o Ministério Público, é um viés bem importante na área de controle da gestão pública, porque vai propiciar um controle que antes, em alguns aspectos, não era o ideal. Né? Vamos lá. Olha o que interessante esse ponto 4. As licitações iniciadas após a publicação da nova lei, o administrador poderá escolher o regime durante o primeiro biênio normativo. A regra adotada para a licitação deve ser aplicada para seu respectivo contrato durante toda a sua vigência, inclusive nas suas prorrogações, quando a lei vigente assim o permitir o procedimento licitatório. Ou seja, se você faz uma licitação com a 866, o contrato também está relacionado à lei 866. É para não fugir de nenhum aspecto de misturar o que é mais vantajoso para um. Vou mudar aqui porque vai beneficiar um outro contratante. Não tem isso, tá? Aonde que estão essas disposições? Eu resumi aqui para vocês, mas elas estão lá no artigo 191. Então, eu vou, inclusive, aqui pontuar com vocês alguns artigos que, olha, antes de vocês lerem a lei, comecem a ler esses artigos para entender e daí vai passando para o resto. Artigo 191. Até o decurso do prazo que trata o inciso 2 do artigo 193, que é justamente aquele que a gente acabou de ler, dos 2 anos, etc. e tal, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, né? Está aqui, de acordo com esta lei, de acordo com as leis citadas, no inciso, a opção escolhida. Vejam, não é só a lei 866, não podemos esquecer que tem a lei 2.520 de pregão, que também foi revogada, né? No período de 2 anos, ou a lei do RDC. Então, a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso de instrumento, vedada a aplicação combinada dessa lei. Se a administração optar por estar de acordo com as leis citadas no inciso 2, que é o que a gente viu, o contrato também será com essa vigência. Então, aquilo que eu expliquei para vocês de maneira separada, fiz aí um item, 2, 3, 4, ela está aqui no artigo 191, tá bom? Acho que ficou mais didático, até para a gente entender essa questão de, mas eu sou obrigado a escolher um, se eu comecei e mudou a lei, agora eu tenho que ir para o outro. Vejam, ela torna opcional ainda por parte do gestor. Resumir aqui, uma das situações que, por exemplo, se viesse numa questão dissertativa, você poderia fazer uma introdução falando dessa mudança da emenda constitucional 1019, da lei de 93, a necessidade da alteração, a criação de novos institutos de procedimentos licitatórios fora a 866, falando da necessidade da modernização da lei, enfim, etc. Você vai fazer tudo isso. No segundo ponto, em relação à nova lei, eu trouxe aqui, inclusive, alguns pontos para você colocar numa dissertação, né? Você vai fazer uma boa dissertação, como é que a gente faz uma boa dissertação? Primeiro, a gente coloca no contexto histórico, depois, em um segundo momento, a gente traz para um conceito doutrinário, jurisprudencial ou até mesmo legal. No quarto ponto, a gente traz os embates referentes àquela matéria. Então, uma boa dissertação é que você coloca todos esses itens. E lá no último ponto, você traz a crítica positiva, negativa, que já é abordada pela doutrina. E cuidado, jamais atua numa prova de concurso, né? Eu acho essa lei ficou ótima. Não vai importar muito para o examinador, a não ser que a questão diga a tua opinião. Nunca vi numa prova de segunda fase, né? Mas é importante que você saiba construir esses elementos, e é isso que eu quero trazer para vocês. Quais são os pontos positivos da lei? Quais são as vantagens dessa lei? O que ela melhorou, né? Então, primeiro ponto, reunião em uma única lei sobre as regras de licitações.
Então, antes nós tínhamos 10.520, tinha o RDC, tinha 866, e ficava aquele negócio, quando que é um, quando que é o outro? Tem que estudar estudos os três, vira aquele negócio também para se preparar para uma prova. Agora, há uma regra única prevista em uma única lei, 14.133, que vai tratar sobre as regras de licitação. Lá vai estar previsto sobre pregão, vai estar previsto sobre hipótese de regime de contratação especial, que nós vimos ali. E também, né, vocês vão ver que ela vai evoluindo e vai corrigindo os erros que tinha da 866 em alguns aspectos. Ponto positivo, que nós podemos até interpretar em determinado momento também como um ponto negativo, que eu vou trazer para vocês, mas a lei é bem explicativa. O artigo 6º é o artigo que vai estar numa das provas objetivas que vocês forem fazer. Porque tem 40 e poucos incisos, eu acho, 30, 40 incisos, e todos eles com conceito. Então, o conceito disso está lá, o conceito disso está lá. Então, por exemplo, a lei que cuida de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem lá também no artigo 5º uma lei cheia de conceitos. E até hoje, em todas as provas que caiu a Lei Geral de Proteção de Dados, pelo menos uma alternativa está retirada desse artigo. Ou do artigo 5º ou do artigo 7º. O artigo 7º também é conceitual, mas trata de questões específicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez no futuro a gente possa organizar até aqui na FEMPAR uma aula sobre essa lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma aula sobre a Lei do Marco Civil da Internet junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, que são temas que vêm caindo em prova de concurso a toda hora aí também. E não só isso, né, uma discussão, agora tivemos emenda constitucional disso, mas só para vocês entenderem como lei que traz conceitos e que for altamente explicativa é um prato cheio para o examinador, né? Tá lá o examinador dizendo, olha, tá lá na lei, você errou porque você não decorou o conceito, né? Então, é um tema que sempre é cobrado também em concurso, quando cai conceitual. Até coloquei aqui nos slides para vocês lerem o artigo 6º da lei. Mas vamos lá, é uma lei explicativa. Ela tem um ponto muito importante que tornou o processo licitatório mais célere, que é a diminuição de recursos dentro do próprio processo licitatório. Ela não impede, não vamos nos esquecer, que não impede nenhuma hipótese do acesso à justiça, né? Ou seja, o procedimento licitatório, eu me senti prejudicado, não aceitou meu recurso, você pode buscar o princípio que está lá na nossa Constituição, no artigo 5º, que é inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, nós não somos a França, em que há uma corte administrativa e uma corte judicial. Se, eventualmente, na licitação, não atendeu aí o teu direito, você acha que está resguardado, você pode buscar através do remédio, né, ou de uma ação própria, ainda o Poder Judiciário. E pensando nisso, como não tem essa inafastabilidade da jurisdição, a própria banca, né, discussão lá dos juristas da nova lei, disse, olha, tem que diminuir os recursos. Não é por isso que vai tornar ou facilitar alguma corrupção ou algum outro prejudicial, algum ato prejudicial à própria licitação, o prejuízo à administração pública. Tem que ter um recurso, um método de recurso que realmente seja sério, que realmente avalie, que realmente revise e ponto. E não ficar com 5, 6 recursos que nenhum funcione. Então, diminuir os recursos agora, isso é um ponto bem importante. Mudança nas fases de licitação, isso a gente vai ver bem rapidamente também. Agora, pessoal, não eu apresento os documentos, a fase de habilitação, apresento todos os documentos, está tudo certo, aí eu vou lá concorrer para ver se eu ganho ou não. Isso já era no pregão, veja, de 2002. Mas precisou só agora, em 2021, alterar a lei para dizer que em qualquer compra de serviço, primeiro vamos ver se a pessoa ganha. Ganhou a licitação? Agora vamos conferir os documentos. O trabalho que dá de você conferir todos os documentos, e fazer lá o edital, tá tudo certo. Aí chega lá, a pessoa participa da licitação e não chega nem perto. Né? Então, é óbvio que era mais sério inverter. Vamos primeiro ver se você ganha. Ganhou? Agora vamos ver os documentos. Não ganhou? Vamos voltar aqui e discutir. Olha, não ganhou, vamos voltar. Não deu certo os documentos, batendo atrás. Alguém aqui paga o valor que ele paga? Eu pago, eu também pago. Opa, então voltamos para a concorrência, diminui de novo. Né? Então, é uma ideia que atende o interesse público. Além disso, mais opções para a compra pelo poder público. Foi instituída novas modalidades de licitação. Tá? Lembrar o que é modalidade, lembrar o que é tipo. Então, foi instituída e excluída novas modalidades. Não existe mais carta convite, a gente vai ver sobre isso. E houve uma mudança também no aspecto penal. Foi enrijecido as penas.
que se relacionam um aspecto de fraudes licitatórios, excluindo apenas um tipo penal, o resto teve tudo mudança de pena, teve penas mais graves, sanções mais graves, então preceito secundário com uma previsão mais rígida. Quais são os pontos negativos? Como eu disse, antes tinha o ponto positivo de ser uma lei explicativa. Ao mesmo tempo, é um texto excessivamente detalhado. A doutrina até chegou a criticar alguns pontos agora no início, dizendo, olha, isso aqui não precisava estar na lei, podia ser por resolução do próprio ente. O ente está lá, o processo licitatório será assim, o ente vai regular a entrega, como que vai funcionar, enfim. Então, poderia ser por uma norma secundária e não necessariamente por uma lei. E a lei veio e ela é extremamente detalhada, então isso é um ponto negativo, porque justamente causa essas confusões. Eu li muita coisa lá só na parte do conceito, daí eu vou lá na frente na parte de processo licitatório, já confundo. Não, mas lá o conceito é uma coisa, porque a lei ficou muito detalhada. Então, essa é uma crítica, essas não são do professor, tá? São críticas que eu extraí da doutrina. Pouca flexibilidade para adaptações. Por ser um texto bastante explicativo e detalhado, não deixou margem para adaptar numa situação específica. Então, digamos, né, daqui a 2, 3 anos, sei lá, a gente vira Olimpíadas de Inverno. Até eu brinco nas aulas, eu falo assim, agora nós tivemos falta Olimpíadas de Inverno. Vamos ter Olimpíadas de Inverno aqui no Sul, né, praticamente, que o resto do país a temperatura é um pouco maior, né, ou faz uma Olimpíada de Inverno em ambiente fechado, então, né, mas se tiver Olimpíada de Inverno, por exemplo, como é que faz, né? Como é que a gente faz para contratar e tem lá regras próprias, como foi com as Olimpíadas, como foi com a Copa do Mundo, como é que faz? Tem que contratar em tanto tempo. Será que a nova lei de licitações permite isso? Então, ficou alguns pontos ainda discutidos pela doutrina, e os 2 pontos negativos que eu mais encontrei aí na parte da doutrina foi um texto excessivamente detalhado e essa falta de flexibilidade para uma situação, adaptar uma situação específica, especial que vai ocorrer, aí vai acontecer o mesmo problema da 866, vai precisar de uma nova lei, né? Mas, de qualquer maneira, esses são os pontos. Professor, como está dividida essa lei? Como que eu compreendo o estudo dela? Eu vou sentar e estudar agora. Né? Terminou essa aula, aqui 8h30, 15 para as 9, já vou abrir meu Vademécum e já vou começar a estudar e vou ler toda essa lei. Como é que eu visualizo ela? Eu sempre trago isso quando eu trabalho em lei seca, pessoal, porque sempre me ajudou muito na preparação do concurso, sentar na leitura da lei seca e identificar quais os artigos que eu preciso focar mais. Né? Então, por exemplo, eu vou estudar a lei de drogas, 11.343. Aonde que cai no concurso e aonde que eu preciso entender melhor? Será que eu preciso saber de todo o sistema nacional, o SISNAD lá de droga, a eleição, quem faz parte? Ou eu preciso compreender os tipos? Eu preciso compreender o processo? Eu preciso compreender o processo de internação para drogadição? Né? Então, é lógico que a gente vai encontrar um núcleo duro aí nas leis secas, que é o que eu preciso revisar com maior cuidado. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó. Primeira parte, disposições preliminares, que vai falar onde se aplica ou não se aplica, mas é no capítulo 2 aqui que nós vamos ter licitações, definição do processo, objetivos, impedimentos, fases, modalidades, critérios, é onde vai pesar mais. A parte de contratos, administrações, contratos administrativos e irregularidades e infrações. Aqui foram as mudanças que alteraram no Código Penal e as mudanças dentro do próprio processo licitatório. O capítulo 2 e o capítulo 3 é o que a gente precisa revisar com maior cuidado. Né? Então, para vocês visualizarem assim, dentro do cenário como que a lei está disposta, o que ela traz de relevante. Né? Então, eu trouxe aqui para vocês. E vamos começar falando do artigo 1º. Será que essa nova lei de licitações aplica-se para toda a administração pública? Olha essa premissa. Vem uma premissa. Alternativa A. A nova lei de licitações aplica-se para toda a administração pública. Ponto. Está certo ou está errado? Se eu só fizer essa expressão, aplica-se a toda a administração pública. O senhor não está falando da indireta ali, né? Muito bem. Está errada a premissa. Por quê?
a própria lei já coloca uma separação entre quais os órgãos e ela vincula a administração direta e alguns órgãos da administração pública indireta, não são todos. Por que não são todos? Porque lembram quando eu li na Constituição o artigo 22? Eu disse para vocês que a própria Constituição já dizia que o poder público irá fazer as contratações e que, relacionadas às empresas públicas e à sociedade de economia mista, estariam regidas lá no artigo 173, que cuida das estatais. Então, olha o que diz o artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais. Então, a administração pública direta e da indireta, só as autarquias e as fundações governamentais, tá? Ok, ou autarquias fundacionais, os dois sinônimos que são utilizados. Autarquias fundacionais ou fundações governamentais, que são da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E abrange. Então, quem mais tem que fazer a licitação? Quando se discutia anteriormente, a administração pública era o Poder Executivo. 37 aplica só ao Poder Executivo. 37 aplica só ao Poder Executivo. Lógico que não, né? O artigo 37 fala da administração pública e está inserido todos os órgãos que exercem alguma parcela de doutrina, alguma parcela relacionado à gestão do Estado. Então, vai ter os outros poderes, União, Legislativo, Judiciário, também vão ter que obedecer às regras de contratação pública. Então, inciso 1, Legislativo, Judiciário de todos os entes, Poder Legislativo dos municípios no desempenho de função administrativa. O inciso 2, eu até coloquei em vermelho, que antes não tinha essa previsão específica, são os fundos especiais. O que são esses fundos especiais? Entidades, órgãos que são criados dentro da própria administração pública. Então, é possível um fundo, vamos criar um fundo lá que é da lei de associações públicas. Nós temos a lei de associações públicas, né? E a lei de associações públicas já diz que tem que ter todo um processo licitatório. E muitas vezes essa lei, né, de associações públicas, consórcios públicos, ela cria um fundo. Esse fundo também vai ter que fazer um processo licitatório. E olha, a lei se preocupou em dizer esses fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Para ficar mais claro ainda, o que não abrange a lei? Então, abrange toda a administração pública direta, indireta, autarquia e fundações, e parágrafo 1º, não abrange as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que é regidas aí pela lei 13.303, tá? Então, não aplica às empresas estatais. As empresas estatais, elas possuem regramento próprio, certo? É lá na lei 13.303 que vai dizer como que é a contratação da empresa pública, como que é a contratação da sociedade de economia mista, como que faz para contratar o serviço, compra, está lá previsto. Não aplica à Lei Geral de Licitações. Para quem tiver também curiosidade, aproveitando o tema, eu escrevi um artigo para a revista jurídica aqui do Ministério Público do Pará, na FEMPAR, falando sobre um aspecto específico lá da lei das empresas estatais, tá? Depois, eu não sei se a Thalita estiver por aí. Thalita, se você puder pegar os dois links, tanto da revista, a última agora, do ONPC, quanto essa das empresas estatais, e colocar aqui para quem tiver interesse, né? E lá, nesse artigo que eu escrevi na FEMPAR, já faz, acho que foi em 2019, para a revista do MP, aqui do Paraná, eu já mencionei isso, que, olha, não se aplicam as regras da Lei 866 para 13.303, teve regra própria. Nós não podemos misturar. Só que nós tínhamos uma previsão na 866 que dizia o seguinte, na verdade, na Lei 13.303, que diz o seguinte, aplicar-se-á de maneira subsidiária a Lei 866. Ou seja, supletivamente e subsidiariamente aplicaria na Lei 13.303, que cuida de licitações, a Lei 866. Só que a Lei 866 foi revogada e a discussão é, será que aplica ainda na Lei 13.303 a nova Lei de Licitações? E o que a doutrina vem dizer? A doutrina diz que não utiliza-se mais a nova Lei de Licitações como maneira supletiva. Deve-se buscar as regras do direito privado. Tá? Então, só para vocês entenderem. Professor, dá um exemplo. Locação. A lei de locação, eu tenho lá regras próprias para locação
na Lei 13.303 de empresas estatais. Está lá de contratação e tal, etc. Agora, faltou aqui preencher uma lacuna jurídica, aconteceu uma situação jurídica. Eu vou suprir isso aqui com o quê? Com a nova lei de licitações? Não, a doutrina diz que você vai usar, regras do direito privado e, nesse caso, a lei de locações. Tudo bem, pessoal? Então, olha só que interessante. Se eu fosse apostar também numa questão de primeira fase, uma questão objetiva sobre a nova lei de licitações, com certeza eu ia colocar a quem ela se aplica e quando ela não se aplica. Ia colocar esses nomes diferentes, fundos especiais, enfim, né, para confundir um pouco, colocar empresas estatais de interesse público, você já vai ficar naquela, né? Então acho que aplica, né? Então cuidado com essas pegadinhas aí de primeira fase, utilizando o artigo 1º. Outro ponto que eu queria trabalhar com vocês da lei, e acho que eu quis começar tanto a falar logo para vocês trazer o conteúdo que não falei lá no início. Pessoal, é impossível nós detalharmos toda essa lei em uma aula. Tem que ser um curso no mínimo de 30 horas, né? Fazer um curso de 30 horas só com a lei de licitações. Aí nós pegaríamos do artigo 1º, artigo 10. Cada um daqueles capítulos ali, em 30 horas, acho que ainda é meio corrido. Então, o que eu fiz? Peguei pontos chaves aqui, tá? E se eu tiver muito corrido, vocês me interrompam, me falem aqui no chat, não tem problema, abra o microfone aí, porque eu quero, a ideia é apresentar a lei para vocês. Então, não vou ter como detalhar muito, falar de todo o procedimento, como que funciona, como que contrata. A ideia é apresentar para vocês estudarem, revisar e se preparar para o concurso. Então, vou pular alguns artigos, mas não deixem de ver o artigo 2º, tá? O artigo 3º também é importantíssimo dessa nova lei. Eu já vou para o artigo 5º, porque o artigo 5º traz os princípios. E quando a gente pensa em prova de concurso público ou entender uma nova lei, sempre vem aquela questão, princípios explícitos, princípios implícitos, reprodução obrigatória dos princípios. Então, nós tivemos aqui uma disposição muito importante no artigo 5º, que reuniu o que na Lei 866 era o artigo 3º. Para quem já estudou a Lei 866, lembra que o artigo 3º trazia os princípios, os objetivos, né, desenvolvimento sustentável, lembra disso? Esse artigo foi mudado, né? O artigo 3º da lei não é original de 93, ele sofreu alterações para quê? Para trazer novos princípios, para falar do desenvolvimento sustentável, e agora nós tiramos isso tudo conjugado num artigo. O que nós temos de princípios? Então, aplica aqui todos os princípios da administração pública, vejo que fala da probidade, e eu separei 2 aqui para vocês. Eu não vou explicar, ficar aqui esmiuçando todos, ou esses mesmos aqui, mas dar uma noção para vocês sobre esses nomes que chamam atenção. Então, está lá numa prova, aplica-se o princípio do planejamento na licitação pública. O que é esse princípio do planejamento? Vocês vão ver que toda a lei de licitações, ela estimula o gestor a pensar no processo licitatório não só na necessidade da compra de serviço, mas para toda a sua gestão. Ela estimula que o processo licitatório seja feito, pensado, durante todo o período de um ano, por exemplo, o ano civil, porque é importante dentro da organização de uma receita, despesa, aí nós estamos falando lá do direito orçamentário da Lei 4.320, a importância, Vitória pediu se fica gravada a aula, Thalita, acho que sim, né? Felipe fica, tá falando que... fica lá nas aulas complementares, lá do portal nosso, por 7 dias. Vitória, vai ficar lá então, tá? Espero que você esteja gostando aí, qualquer coisa você termina de revisar lá, então se você precisar sair. Vamos voltar aqui. Olha só que importante esses princípios. Esse princípio do planejamento, e vocês vão ver que isso está regrado em toda a lei. Você vai lendo a lei, está lá dizendo, o planejamento, tem que se planejar para a licitação, a fase interna, a fase externa, com planejamento e planejamento. Então, o princípio do planejamento está aplicado aqui já no artigo 5º para dizer, gestor, você vai fazer uma licitação, se preocupe não para a necessidade da compra imediata, mas se organize para toda a sua gestão dentro efetivamente, lógico, se você puder, para dentro de um PPA, de uma LDO, né? Isso faz parte da questão orçamentária, mas se organiza o mínimo para dentro de um ano civil, que você consegue ter uma noção, por exemplo, de obras, enfim, e ter todo esse planejamento, porque além da licitação, das licitações, dos métodos de licitação, também trouxe processos que auxiliam na licitação.
Não é só agora a concorrência, o pregão. Existem processos que antes estavam esparsos, que eram aplicados na prática e agora estão previstos na lei. O outro princípio muito interessante, que é o princípio da segregação de funções. Né? O que é esse princípio? Alguém já ouviu falar do princípio? O que ele trabalha? Professor, mas parece que antes fazia uma pessoa só, tipo, não sei, uma secretaria só, agora vai ser dividido, não sei. Exatamente isso, Felipe. Na real, deveria ser assim desde o começo, né? Que fizesse um processo licitatório em que um setor só fizesse compras, o outro setor só juntasse documentos, o outro só fizesse a parte de qualificação, enfim, tudo isso, o outro só fiscalizasse. Então, a nova lei de licitações vem ressaltar já nos princípios, mas também durante toda a lei, ela coloca: há uma necessidade de segregar funções. E isso é importante para quê? Para quem estuda para o Ministério Público? Porque a segregação de funções auxilia no controle. A gente só consegue efetivar controle se há revisão por outra pessoa do ato praticado. Estamos falando de um processo, né? Não é um ato, são vários atos. Então, se a pessoa pratica um ato, outro vem e pratica, ela pode revisar e controlar. Aí vem outro que revisa e controla desses dois. Vem outro que revisa e controla desses dois. Então, segregar as funções é, ao mesmo tempo, dar especialização para cada um desses setores e estimular o controle e a revisão desses atos. Então, é importantíssimo esse princípio, que já era extraído da lei, já era, inclusive, incutido em várias manifestações doutrinárias, dizendo que estava implícito, mas agora está explícito. Falei aqui também para vocês, para não deixarem de ler o artigo 6º, o artigo 6º que vai trabalhar com todos os conceitos. Deixa eu só ver se eu tenho ele aberto aqui, só para vocês verem a quantidade de conceitos que tem nessa lei. Uma guia, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem bastante. Ó, para quem, não sei se está aparecendo na tela aí para vocês. Ah, tá. Então aqui, ó, artigo 6º. Para fins dessa lei considera. Então ela é extremamente conceitual. Ela diz o que é administração pública, o que é agente público, o que é serviço, o que é contratado. Então, todo aqui, serviços de engenharia, técnica preliminar, notória especialização. Vocês vão ver que a redação não muda muito da redação da 866. Alguns aspectos, como eu disse, só aprimoraram. Até a notória especialização era uma expressão já utilizada no artigo 13 da Lei 866, né? Que todos vocês já conhecem. Então, o que é uma obra de serviço? Termo de referência. Então, olha a quantidade de incisos que tem. Empreitada por preço unitário global, isso também já tinha. Contratação semi-integrada e integrada, isso aqui é muito importante, é uma inovação que foi trazida e incorporada, pego de outros, especialmente do RDC, tá? Essa questão de contratação integrada e semi-integrada foi incorporado do RDC agora na nova lei de licitações. Então, traz, o que é concorrência, como que se dá, pré-qualificação, segura garantia, olha a quantidade, superfaturamento, reajustamento em sentido estrito, repactuação, isso aqui caiu na minha prova oral. O meu examinador pediu o que era a repactuação, não falou exatamente com essa palavra, mas ele queria que eu explicasse a repactuação, manutenção do equilíbrio financeiro, etc., né, algumas teorias que envolvem o equilíbrio contratual. E isso tudo, a nova lei de licitações trabalha muito bem também, tratando da hipótese de revisão, teoria do fato do príncipe, né, que todos vocês já conhecem também, tudo isso previsto agora na nossa lei de licitações, tá? Então, só para elucidar para vocês que são 60, né? 60 incisos só tratando de conceitos na nova lei de licitações. Então, não deixem de ver. Aqui dos agentes públicos, eu já vou voltar, porque eu vou voltar a falar com vocês agora sobre algumas novidades. Professor, tudo bem? Já são 8h10, mas até agora nadou e não saiu da praia, né? Então, vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês, acho que eu tenho que colocar aqui para apresentar de novo. Deixa eu ver aqui que sumiu minha apresentação. Aqui.
que eu falei para vocês antes. Agora, falei para vocês antes algumas alterações. Agora eu vou colocar nos slides só algumas novidades, as principais novidades da lei. O que não existia na lei, que não estava no RDC, que ou estava no RDC, mas estava com outra previsão, ou que estava na lei do pregão e veio para cá, né, ou foi mesclado e juntado. Então, as novidades. A primeira novidade acabou a comissão de licitação. Agora nós vamos ter só um agente de contratação. É essa a terminologia, tá, pessoal? Agente de contratação. Então, a comissão de licitação é alterada, grande caso da experiência, principalmente da lei do pregão. Lá não se chama agente de contratação, se chama pregoeiro, né? Só que agora esse agente de contratação não vai ser só para a modalidade pregão, para todas as modalidades, que é justamente um agente de contratação de apoio, que vai poder, inclusive, tomar decisões, respondendo pelos atos cometidos. Claro, se houver um erro por uma equipe de impulso, enfim, enviando a necessidade de promoção de competências com avaliação profissional. Então, há uma mudança específica na lei que acaba com a comissão. A comissão de licitação era um problema, porque na prática era sempre a mesma pessoa, era sempre as mesmas, né, pessoas, mas quem respondia era sempre um, então tinha que achar 3, aí era o secretário, era o presidente, e aí cada período mudava, não se especializava direito, e a figura do pregoeiro na Lei 10.520 funcionou muito bem, né? Então desenvolveu ali uma pessoa com especialidade, com atuação na área, e que acaba atendendo o interesse público. Vamos lá. Qual a previsão? Deixa eu só achar aqui onde que está meus slides para passar para você. Qual que é a previsão legal? Então está aqui no artigo 8º, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Então vejam, pessoal, somente será possível ser o agente de contratação servidor público efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Não é possível quem? Servidor comissionado. Muito, muito, muito cuidado com isso, tá? Então, esse servidor efetivo até é um estímulo muito, muito discutido entre os participantes da comissão, para que, inclusive, tivesse um cargo público específico para agente de contratação. Mas dentro de uma linha de aprimoramento, lógico que é possível criar uma função gratificada, como é hoje em dia no caso do pregoeiro. Alguns municípios adotam a possibilidade de contratar em razão da demanda e das necessidades da própria gestão. Aqui nós estamos falando no mérito da administração pública, então no motivo e no objeto, e adotam a possibilidade de contratar, fazer concurso público específico. Outros criam uma função gratificada, mas tem que ser sempre por um servidor efetivo. Tá bom? Olha o que diz o parágrafo 2º. Tudo bem, eu agora posso ser um agente, mas existe alguma exceção? Em licitação que envolva serviços especiais, né, desde que obedecidos os requisitos do artigo 7, o agente poderá ser substituído por uma comissão. Então, não acabou com a comissão. A regra é o agente. Mas, em serviços especiais, desde que devidamente justificado, você vai criar, e aí entra na mesma regra que já tinha a 866. Vejam, não é tudo coisa nova. A 866 já dizia 3 pessoas. Já ressalvava o direito de uma pessoa se manifestar contrário e que essa tomada de decisão contra essa manifestação divergente, ela deveria ser analisada e obedecida. Então, será 3 membros e que responderão solidariamente, salvo se houver alguém que tinha uma posição divergente e colocou lá devidamente fundamentada. Parágrafo 4º nos diz o seguinte: em licitação que envolva bens e serviços especiais e não seja rotineiramente contratado, isso aqui foi uma das inovações muito importantes. Então, o pregoeiro contratar lá bens para merenda escolar, todo ano tem. Pregoeiro contratar serviços de limpeza, serviços de varrição, serviços de não sei o quê, terceirização disso, beleza. Pregoeiro, serviço de informática, tem a prática. Aí o município precisa contratar um serviço específico. E ele vai lá, sem a ajuda de ninguém, faz e contrata errado, e faz tudo errado. Acabou essa desculpa de, eu não podia pegar alguém especializado. A lei agora diz que poderá.
E se você opta em não fazer isso, e você faz uma contratação totalmente ilegal ou irregular, você assume o ônus disso. Então, o agente contratador, agora de contratação, ele vai poder sim utilizar, inclusive com prazo determinado, de pessoas para auxiliar um profissional especializado para auxiliar ele naquela contratação específica. Então vejam só como isso ajuda, moderniza de alguma maneira a contratação pública. E o parágrafo 5º, que na modalidade pregão, a lei quis dizer assim, olha, cuidado, né? O agente de contratação vai fazer todas as modalidades, mas no de pregão continua o pregoeiro. Não mexe em time que está ganhando. Então vai continuar o pregoeiro tem funcionado. Poderia ter deixado a gente de contratação, mas para não gerar uma confusão, até a justificativa da lei foi justamente essa, para não imperar uma confusão e tal, nos próprios institutos, ou na modalidade que já é aplicada, decidiu-se então manter a terminologia pregoeiro. Outra grande mudança, além da agente de contratação, como eu falei para vocês, e se não a maior sobre o aspecto da celeridade, é a mudança das fases. Agora, o artigo 17, ele impõe que a sequência da licitação primeiro se julga, ou seja, primeiro concorre, ganhou, depois vai analisar a documentação, que é a fase de habilitação. Antes era, dependendo da modalidade, lógico, né, modalidade de concorrência, tomada de preço, convite, analisava toda a documentação para depois analisar se a pessoa ganhou a licitação, se ela perdeu, se ela concorreu. Agora não. E olha só que interessante, ela coloca a sequência. Até fiz uma observação aqui para vocês no slide. Ó. Existem duas fases do processo licitatório, isso não mudou. Uma primeira fase, que é aquela fase interna e preparatória, que está aqui, ó, no inciso 1, que é preparar a solicitação do serviço, quem que precisa da compra do produto, por que precisa, justificação do preço, até quanto que pode gastar, da onde que vai ser retirado esse valor, o controlador interno verificou se tem disposição no orçamento, se vai ser retirado do orçamento qual fundo, qual a rúbrica orçamentária, como que se dará a fiscalização. Então, essa fase preparatória se mantém, a fase interna ou preparatória. Depois, no segundo momento, né, nós passamos para a divulgação. Aí já é a fase externa. Divulgação, apresentação de propostas e lances quando for o caso. Então, você primeiro prepara, divulga. Aí já começa a proposta, lance, quando for o caso, se for leilão, né? Então, já vai para isso e depois já julga. Não, você ganhou, aqui o teu lance foi o maior, ou a tua proposta foi de melhor interesse, foi você que ganhou. Agora vamos para o segundo momento, que é a habilitação. Vamos ver se todos os documentos estão certos. Então, a própria lei já colocou aqui o rol das fases de licitação. Questão pronta de concurso na tela para vocês, tá? Misturou aqui, colocou um para cima, um para baixo, você pode errar a questão. Então, está aqui dada, que provavelmente vai vir. E há uma questão interessante. Não tem mais a adjudicação? O que é a adjudicação? É dizer, fulano começa ou vem entregar o produto, ou você foi o ganhador, né? Então, é o julgamento, conferir os documentos, aí você faz a adjudicação, quer dizer, fulano, você ganhou, você tem que entregar e inicia o contrato até tal data, né? Então, adjudicando quem é o vencedor, indicando quem é o vencedor. E não está explícito aqui no artigo 17, mas está lá no artigo 71, inciso 4. Tá? Então, cuidado. Não é que não existe mais a adjudicação, ela continua existindo. E ela vai se dar, logicamente, depois de toda a fase recursal e antes da homologação. Então, tem a fase recursal, terminou os recursos, identificou quem é, então está aqui, adjudicado. Fulano, você ganhou a licitação. Aí a homologação, homologando, e aí nós passamos para a execução de um contrato. Então, pessoal, grande mudança sobre o aspecto de celeridade, sem sombra de dúvidas, foi adotar aquilo que já era feito no RDC, aquilo que já era feito no pregão, agora para todas as modalidades de licitação. Outra mudança, vejam quantas mudanças novas nós tivemos, e é algo que já era muito discutido, que é a administração consensual ou dialógica. São expressões utilizadas pela doutrina, que tratam da administração pública chamar os interessados e fazer uma oitiva, ouvir os interessados, ouvir aqueles que vão receber ou serão beneficiados do processo licitatório para participar da tomada de decisão da administração pública. Por isso que se fala em administração dialógica. Quando há participação, e essa participação pode influenciar
na tomada de decisões. Agora, olha o que diz o artigo 21. A administração pública pode convocar, inclusive com prazo de antecedência, audiência pública, presencial e distância, na forma eletrônica, sobre a licitação que pretende realizar. Eu quero fazer uma licitação aqui no município para mudança dos postos de energia, tudo para LED. Vamos chamar a população para ouvir a opinião deles, da iluminação, né? Vamos fazer uma consulta pública, vamos fazer uma audiência pública, vamos fazer via eletrônico, virtual, né? Então, está aqui agora essa ideia de se trabalhar. Então, digamos que vem uma dissertação, trabalhos, pontos da nova lei. Eu colocaria aí, olha, reforçando o caráter da administração consensual e dialógica, o artigo 21. Parágrafo único, a administração poderá submeter a licitação à prévia consulta pública mediante a disponibilização dos seus elementos. Então, audiência pública para ouvir. Olha, será que fizemos, será que não fizemos? Consulta pública, ela está pronta e houve a opinião já lá pronta. Tudo bem? Inclusive, esses conceitos, para quem quiser se aprimorar e aprender mais, de audiência pública e de consulta pública, estão lá na Lei de Procedimento Administrativo, salvo engano, 9784, que trata especificamente a diferença entre audiência pública e consulta pública. Só de curiosidade, essa foi uma questão que caiu numa segunda prova, numa segunda fase que eu fiz do MPF, que pediu qual que é a diferença da consulta pública para a audiência pública. E estava lá na lei 9784. Orçamento sigiloso. Isso aqui também foi uma grande mudança sobre a perspectiva. Fala, Felipe. Senhor, desculpa, eu queria entender, eu não entendi muito bem essa questão da consulta pública. Eu vou chamar para falar se concordo com aquela licitação, ou seja, aquela demanda, se a população vai concordar com a demanda. A diferença, Felipe, o ato está pronto e o ato não está pronto. Só uma maneira mais didática de entender. A audiência pública não tem ainda nem sequer o objeto da licitação. Eu estou chamando aqui, vamos discutir eventual licitação para iluminação, o que vocês acham de ser LED, eu não sei. Então, é uma discussão para colher ideias. A consulta pública, eu já tenho ela pronta, eu já fiz a licitação. Só que antes de eu tornar pública, eu levo, vocês concordam sim ou não. Não é uma questão de ouvir e mudar o objeto, é dizer se concorda ou não. Então, consulta já tem um ato pronto. Isso, inclusive, se nós pensarmos, por exemplo, Senado faz consulta pública. Quando é consulta pública? Que tem lá uma lei que quer saber, olha, mudança. Audiência pública. Os ministros do Supremo faz uma audiência pública para ouvir os posicionamentos jurídicos. Não tem ideia do que vão decidir ainda, estão colhendo informações, estão colhendo conteúdo jurídico. Consulta é algo que eu concordo ou não concordo. Entendeu? Orçamento sigiloso. Uma coisa que era muito interessante no processo licitatório era o seguinte: eu vou participar do processo licitatório. Aí está lá que era um serviço de engenharia, por exemplo. E eu via que o município tinha disposição de gastar 3 milhões. Era o orçamento do município para gastar 3 milhões. Mas, o meu custo daquela obra, e, enfim, quanto que eu pretenderia ganhar com essa obra, o máximo era 2 milhões. Só que como eu sei que o município pode gastar até 3 milhões, eu faço o orçamento e colocava 2 milhões e meio. Estão entendendo? Por quê? Eu sabia exatamente até quanto que o município poderia gastar. Eu tinha essa noção. Agora a lei coloca, inclusive, não dá tempo de a gente trabalhar aqui, mas ela diz, olha, quando você vai criar o orçamento, você tem que justificar o porquê daquele valor, o teto, aonde que você pode flexibilizar. Então a lei traz toda uma diferença em relação a isso. Mas também tinha aquela possibilidade, mas eu não quero mostrar para os licitantes quanto que eu posso gastar. Eu quero dizer assim, olha, eu quero contratar, e o serviço é esse, detalhadamente e tal, eu quero saber quanto que vocês pagam cada um. Eu já fiz um orçamento, por isso fala orçamento sigiloso, já fiz um orçamento e já tenho uma noção. Então, se vier superfaturado aqui, eu não aceito nenhuma das propostas. Se vier dentro daquilo que eu tenho organizado, né? Então, há a possibilidade agora de um orçamento sigiloso, do município saber quanto o Estado, a União, saber, eu fiz aqui uma tomada, eu fiz um orçamento e para eu fazer aquela reforma é 1 milhão. Mas eu vou colocar no edital os requisitos, vamos ver quanto aparece. Daqui a pouco aparece uma proposta, eu faço por 700 mil. Né? Então, claro que é mais interesse público. Só que, lógico, esse orçamento sigiloso bota alguns requisitos. Desde que justificado,
orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo do detalhamento e das demais informações para a elaboração. E nesse caso, o sigilo não prevalecerá no controle, então eu sou controle interno lá no município, eu vou ter acesso, controle externo, Tribunal de Contas, Ministério Público vai ter acesso. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável custará do edital de licitação. Então, nesse do maior desconto, não tem como você não fazer um totalmente sigiloso. Você vai ter que colocar lá um mínimo para que ele possa ser julgado. Outras diferenças, e aqui chegamos num tema talvez que seja o que mais preocupa. Ah, mas mudou as modalidades de licitação que eu nunca vi. Olha só, pessoal, não tem tanta coisa nova não, tá? Para quem já estudou alguma vez licitação, vocês não vão se apavorar. A ideia é que eu traga esse norte para vocês. A Lei 866, quais eram as modalidades de licitação? Nós tínhamos a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso, o leilão e o pregão, né? Então, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. 6 hipóteses. Agora nós temos 5 hipóteses. 5. Sendo que uma nova, uma que não tinha antes, tá? Então significa que nós não temos mais 2 modalidades de licitação. E quais são as modalidades de licitação agora? Pregão, que já tinha antes, né? Inclusive na Lei 10.520, a concorrência, que já tinha antes, o concurso, que já tinha antes, o leilão, e aí surge o diálogo competitivo. Nós não temos mais o convite e nós não temos mais a tomada de preço, tá? Essas modalidades de licitação, enquanto vigorar a Lei 866, depois não vigorará mais. Professor, e como é que eu escolho qual que é a modalidade de licitação? Como que a gente fazia na Lei de Licitações? Pelo preço, pela dificuldade técnica, né? Então, pelo preço, pela dificuldade técnica, mas basicamente o que diferenciava a concorrência da tomada de preço, do convite, era o preço. Da concorrência, da tomada de preço, do convite, era o preço da licitação. Então, obras de engenharia até 650 mil, tomada de preço. Acima de 650 mil, concorrência. Né? Não tinha isso? Abaixo de 150 mil, carta convite. Acima de 150 mil. Então, havia esse nível por preço. A nova lei de licitações, ela não coloca isso. Lógico, não vai ter como a gente detalhar aqui, mas ela impõe algumas formas de contratação, como a questão de aquisição de bens públicos, ou até mesmo de venda de bens públicos, ela institui regras para aquela modalidade específica, como era na 866 também, né? Mas ela não impõe um grau de opção do gestor com base no valor. Então, eu quero fazer uma licitação de engenharia na modalidade pregão, que vai mais de 1.500.000, mais de 1.800.000. Claro, estou falando de maneira genérica, mas a própria lei coloca algumas especificidades que é por isso que ela é tão detalhada. Em alguns casos ela diz, ó, aqui tem que ser leilão, aqui tem que ser concurso, aqui tem que ser pregão, né? Mas não existe mais aquela regra geral, que a gente tinha que decorar os valores, né? Artigo 24, artigo 23, artigo 22, artigo 16, tinha que saber lá bem certinho quanto que era que cada modalidade de licitação poderia para que eu pudesse fazer aquela modalidade. Convite, a tomada de preço era dependente do valor. Agora não tem mais. E qual que é a nova modalidade? O que é esse diálogo competitivo? Eu trouxe aqui para vocês, ó, um resumo. Ele possui 2 fases. Uma de diálogo para a administração pública poder modelar um contrato que atenda de forma customizada às suas necessidades, e a outra concorrência, no qual os licitantes são chamados a apresentar suas propostas e disputarem o certame para contratação. Então, como que trabalha esse diálogo competitivo? Então, a terminologia ela é autoexplicativa. Então, a administração pública chama os concorrentes e diz, olha, eu estou precisando contratar uma empresa para fazer poços artesianos, mas aqui tem uma peculiaridade e tal. Como é que a gente pode licitar isso? Como é que a gente pode ser um contrato? O ideal é que seja 12 meses, o ideal é que seja 14, o ideal é que use uma broca tal, o ideal e tal, tal. Então, você faz aquele diálogo, né, para modelar o contrato, customizar a forma como vai ser, e depois vai concorrer. Então, então está definido que realmente, para mim, aqui a administração pública, essa vai ser a maneira. Então, nós vamos fazer o seguinte,
os primeiros 12 meses é uma broca, depois é outro método, etc. E a licitação é essa, quem paga isso? Quem paga mais? Quem paga menos? Como é que vai funcionar? Quem dá o maior lance, né? Então, é possível o diálogo competitivo, sim, e é uma modalidade que tem tudo para ser desenvolvida aqui no Brasil. Ela é oriunda da Europa, é uma modalidade de contratação do poder público muito comum, inclusive foi importado de lá, a doutrina fala isso, e a comissão que discutiu trouxe de lá a doutrina que trabalha e aborda, e mostrou que alguns aspectos para a contratação de serviços especializados, ela tem funcionado muito bem. Vamos esperar aqui no Brasil, né? Porque é uma modalidade nova. Além disso, olha o que diz o parágrafo 1º, né? Além das modalidades no caput desse artigo, então, além das modalidades que foram trazidas ali no artigo 28, a própria lei de licitação traz procedimentos auxiliares. Aquilo que já estava previsto em alguns institutos, outros não, mas na prática eram aplicáveis, agora eles estão instituídos expressamente na lei. E quais são os institutos? O credenciamento, né? Que é a possibilidade de contratação. A própria lei explica, né? Então, a administração pública precisa contratar uma empresa que trabalha na área de saúde para fazer uma pesquisa com os idosos da cidade, enfim, algo nesse sentido, e precisa disso com prazo, faz o credenciamento para ver quem aparece, estipula regras. Então, agora está previsto na nova lei o famoso credenciamento, que era uma prática muito utilizada, que tinha fundamento em algumas legislações estaduais, autorizado por todos os tribunais de contas, que tinha um regramento meio esparso, agora está regido ali na nossa lei de licitações. Vejam, não é uma modalidade, ela vem surgir como uma espécie de amparo aos procedimentos licitatórios. Então, eu posso utilizar, por isso que até diz procedimentos auxiliares, né? Então, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse. Esse procedimento de manifestação de interesse, ele é retirado das leis de organizações sociais. Então, tanto as leis de organizações sociais quanto as OCIPs, elas têm esse procedimento de manifestação de interesse. Eu quero fazer um termo de fomento, eu quero fazer um termo de parceria com a administração pública abre assim, ó, quem tem interesse em fazer uma parceria com o município para fornecer oficinas para crianças e adolescentes, oficinas de balé, de esportes, enfim, né? Então abre lá as pessoas se manifestando, agora está previsto em um único lugar. Isso para aquilo que não se aplica nas OES e na OCIP, tá? Mas é uma modalidade que foi aí utilizada e importada dessas duas previsões. Sistema de registro de preço, que já tinha na nossa legislação anterior, inclusive foi tema da minha prova oral, da minha prova oral caiu direito administrativo, caiu sistema de registro de preço e caiu repactuação. Temas bem interessantes na época, eu estava estudando, temas que eu gosto, enfim, dava aula de direito administrativo e me saí muito bem, mas os colegas ficaram um pouco apavorados. Caiu o registro de preço, meu Deus! Né? Não sabia nem muito o que dizer, mas veja, é um procedimento auxiliar, estava previsto na lei de licitação e continua previsto agora com algumas melhorias, como eu falei para vocês. Aquilo que não funcionava, mas não deixou de ser algo novo, inédito. Além disso, o registro cadastral também é uma modalidade que já estava no RDC e também foi trazida agora e estava na modalidade de pregão, que é você cadastrar lá as empresas, os interessados e estar sempre com esse registro atualizado para uma compra. Aí tem lá todas as especificações na própria lei. Além das modalidades, o que mais que a gente sempre fica, meu Deus, os tipos, né? Então, nós tínhamos aqui no lado esquerdo a Lei 866, que tratava nas modalidades, então, os tipos de licitação era menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. Agora, quais são os critérios, né? Então, nós temos o menor preço, que continua, nós temos o maior desconto, isso foi retirado do RDC, nós temos a melhor técnica ou conteúdo artístico, que também foi retirado do RDC. Técnica e preço, que já tinha antes. Maior lance, no caso de leilão, já especificou, ó, lance no caso de leilão. E maior retorno econômico, que foi retirado e aí amparado na lei de parceria público-privada, as PPs, né? A lei das PPs. Então, o maior retorno econômico. Tem também esse tipo de licitação que não estava previsto na 866, que tinha também lá no PPP, né? Mais uma lei que falava lá das formas de contratação, de parceria do poder público e poder privado, e foi incorporada agora na nova lei. Professor,
E as questões de elegibilidade e dispensa de licitação? As famosas contratações diretas. Onde que ficou isso na lei? O que mudou? Vocês vão pegar o artigo 72, ele é o gênero, né? Então, o processo de contratação direta, que compreende tanto a elegibilidade quanto a dispensa, deverá ser escrito com os seguintes documentos. Então, eu trouxe para vocês aqui a expressão contratação direta para entender que é gênero e dentro está elegibilidade e dispensa. E o artigo 72 diz que para esses dois precisa dos documentos que estão ali previstos, tá? Para não correr o risco de alguém falar assim, mas não teve licitação, não precisa fazer nada, é só entregar e assinar o empenho e pagar a nota e acabou. Não, tá? Tem documentos, tem um processo, não é porque não houve licitação, mas é necessário um processo de licitação, certo? E, professor, e o que é inexigível, né? Quando que é dispensável e inexigível? Inexigível está no 74. Olhem como não mudou muito, foi só melhorado. É inexigível a licitação quando inviável a competição. Essa expressão era o que era muito trabalhado pela doutrina, que é o aspecto da inviabilidade econômica, a inviabilidade lógica e a inviabilidade temporal, né? Então, como assim inviabilidade temporal? Eu posso comprar equipamento que fique armazenado muito tempo, sem que se estrague? Então, não. Então, vai ter lá a possibilidade de contratação de elegibilidade. Aquisição de gêneros ou contratação de serviços que possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante. É inviável a competição, então tem que ser para aquele fornecedor. Contratação do profissional do setor artístico. Aí, claro, aqui teve algumas previsões reproduzidas da 866 com melhorias. Contratação dos serviços técnicos especializados. Aquilo que eu falei para vocês que já tinha lá no artigo 13, veio de novo para cá. Notória especialização. E aquela expressão que já tinha também. Vedados serviços para publicidade e divulgação. E por que é vedado serviços de publicidade e divulgação? Porque nós temos uma lei própria de 2010 que cuida disso, a 12.232. E quais as hipóteses de dispensa? Vocês estão vendo, pessoal, que não é algo assustador na nova lei? É algo que a gente já trabalhou com aprimoramentos. Claro, é muito mais detalhada, mas os institutos novos, eles não nos trazem algo assim tão inovador. O que eles tendem é aprimorar, né? Aprimorar, ter mais especificações. E o exemplo disso está no artigo 75. Então, quando que é dispensável, né? Vocês lembram? Dispensável, lá o famoso artigo 24, acho que era, né? Da 866. Então, é dispensável para que envolva valores inferiores a 100 mil, que a nossa lei de licitação, antes um pouco da nova lei, ela já tinha sido alterada para mudar os valores de dispensa, né? Acho que vocês se recordam disso. Então, o que é dispensável? Até 100 mil reais para contratação de serviços de engenharia, para contratação de valores inferiores a 50 mil, para que mantenha as condições definidas em edital. Aí está ali várias hipóteses. E vocês vão ver que esse artigo 75, ele reproduziu várias das hipóteses de dispensa de antes, agora também no artigo 75. Incluiu uma ou outra modalidade de dispensa que antes não tinha, mas que já era aceita na prática e na jurisprudência dos tribunais de contas, tá? Então, vejam, houve um cenário de concentrar no artigo 75 as hipóteses de dispensa, aprimorando um ou outro texto, principalmente esse inciso 3, ó, para a contratação de todas as condições referidas no edital, realizada menos de um ano. Então, eu fiz o edital, menos de um ano, precisou contratar de novo. Eu posso dispensar? Então, está ali as hipóteses, ó, quando não surgir licitantes interessados ou não forem apresentadas propostas válidas, que é a famosa licitação deserta ou aquela licitação que não foi atendida. Então, cuidar com a preocupação de que eu preciso revisar. Muitos dos conceitos foram repetidos. E em relação aos contratos, professor? Nossa, tem tanta coisa, a licitação já estamos nos contratos. Como é muita coisa mesmo, assim, bem detalhada, que nós teremos que trabalhar o procedimento, a questão da habilitação, vocês vão ver que a documentação não mudou tanto assim. Tem alguns aspectos muito interessantes na lei, né, que, por exemplo, a contratação de terceirizados ou a empresa que contrata a prestação de serviço público, critérios de desempate, isso tudo é objetivo e está na lei. Como é que ele desempata? A questão do benefício para microempreendedor, a lei 123, né, a lei complementar 123 de 2006, ela já apontava, na própria Constituição diz que os microempreendedores devem ser beneficiados, devem ter
fomento, né? Acho que a expressão é essa, deve ter fomento para a sua contratação. A Lei 866 já tinha, agora a nova lei vem de novo incentivar, impulsionar o microempreendedor, como alguns dos critérios de desempate. Então, isso tudo foi reproduzido. Na parte de contratos. Na parte de contratos, tudo aquilo que já era previsto, como as hipóteses de imperatividade, ou seja, das cláusulas exorbitantes. Lembra dessas expressões? Cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? É que o poder público ele está num critério de superioridade nas cláusulas, obrigando o particular a assumir algumas obrigações que, se fossem entre particulares, não haveria essa possibilidade, porque gera um grande desequilíbrio contratual. Por isso que nós falamos em cláusulas exorbitantes. Mas é o poder de imperatividade, de auto-executoriedade da administração pública em face do particular, na visão da supremacia do interesse público sobre o privado. Falei rápido, mas essa aula está gravada, né, pessoal? Gravem essas premissas que eu falei para vocês aqui, que vocês jamais vão esquecer. Mas lembrando do que são essas cláusulas exorbitantes. Isso pode ser reproduzido novamente, dizendo que cabe, sim, à administração pública algumas vantagens. Trouxe as hipóteses de nulidade, as hipóteses de revisão contratual, essa questão da repactuação, que é relacionado às mudanças de caráter financeiro, as mudanças de caráter, inclusive tributário, fato do príncipe, questões relacionadas a caso fortuito e força maior. Nos contratos dispõe, que sempre foi uma briga, a questão de colocação, por exemplo, a administração pública vai licitar para construir um terreno, fazer uma construção. De quem é a responsabilidade para a licença ambiental? É da administração pública ou é da empresa contratante? Agora a lei coloca lá no contrato que a responsabilidade da administração pública, coloca algumas exceções, ela é extremamente detalhada, como eu já falei para vocês. Mas uma grande alteração, uma grande novidade, é a instituição do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Esse portal, inclusive, obriga que toda a contratação pública, todo o contrato público seja publicado nesse portal. É um portal que vai se concentrar as publicações e as contratações públicas, não só da União, dos Estados e todos os órgãos públicos, e a lei coloca como uma condição de eficácia do contrato. Ou seja, o contrato somente poderá ter eficácia após a sua publicação nesse portal nacional. Eu achei extremamente interessante, extremamente válido esse incentivo à transparência, né? Então, essa previsão foi incluída e vocês vão ler durante toda a lei de licitação, várias vezes falando do PNCP. PNCP é esse Portal Nacional de Contratações Públicas. Outras novidades que não são tantas, mas a instituição de novas hipóteses de garantias. Então, como que o poder público pode exigir? Quais as garantias? Parou aquele negócio de Banco do Brasil, que estava lá na Lei 866, lembram? Então, coloca lá 5%, 10% e tal. Então, tem toda a divisão e instituição de novas hipóteses de garantias. Além disso, institui a alocação de risco. Isso era algo que estava previsto na parceria pública-privada e agora está também na lei de licitações. O que é essa alocação de risco? É efetuar um contrato dizendo, olha, a contratação de X valores ou a responsabilidade, se eventualmente não vier, a estrada fica pronta, o ônus financeiro, a alocação de risco é do poder público. Você quer participar da licitação? Aqui está alocado o nosso risco. O teu risco está alocado aqui. É entregar dentro do prazo, manter o preço sobre um determinado período, etc. e tal. Então, essa alocação de risco é algo que estava previsto nas PPs e agora está previsto também no artigo 103. E, logicamente, algo que vocês conhecem, sabem que eu prezo bastante, é meios alternativos de resolução de controvérsias, que é a possibilidade de resolver alguma situação contratual através, inclusive, de mediação e de outros instrumentos de conciliação que estão previstos lá no artigo 151. Então, a nova lei de licitações, na parte contratual, ela reproduz muito daquilo que nós já conhecemos, tem uma ou outra peculiaridade, mas as grandes novidades são o portal, alocação de risco, novas hipóteses e meios alternativos de resolução de controvérsias contratuais por parte da administração pública e o particular contratado, né? Então, pessoal, tentei aqui nessa 1h40 minutos, aqui 1h45 minutos, trazer para vocês esse panorama geral
trazendo algumas partes doutrinárias com um aprofundamento um pouco maior, trazendo para vocês as novas previsões, instituindo um norte de revisão de conteúdo para vocês aprenderem a revisar e compreender essa lei, aonde que eu preciso me concentrar mais, quais são os principais institutos aí que eu posso observar relacionado às mudanças da lei, então aonde que eu posso me ancorar aqui para fazer uma boa revisão. Pega a parte conceitual, pega o procedimento, pega lá os contratos, você já vai ter um bom norte para se preparar para qualquer concurso e até mesmo para a prática, né? Ou se vocês quiserem se aprimorar na vida acadêmica, tem muita coisa interessante dentro desses 3 capítulos. E vejam, num cenário de mudanças, de institutos novos, ainda não é algo assim tão inovador, porque a principal ideia foi, vamos reunir um instrumento num local só que trate de licitações. Então foi pego a antiga 866, que estava ruim, foi eliminado, que aparentemente era bom, foi aprimorado, foi pego a RDC e foi pego a lei do pregão, inclusive mesclando, como vocês podem ter notado, lei de parcerias públicas privadas, lei de OFIPs, lei de organização social, e colocando nessa nova normatização uma hipótese de contratação pública, um regramento de contratação pública, principalmente vinculado ao princípio da eficiência, lá da nossa emenda constitucional número 19, de 1998, que eu comecei a aula falando dela e vou terminar aqui falando para vocês que há sim uma construção agora e um norte para essa nova legislação, de que ela atenderá um mínimo de celeridade, um mínimo de eficiência na contratação do poder público, sem se descuidar da transparência e da efetivação de uma atuação proba na contratação de serviços e obras públicas, porque esse, como eu comecei falando para vocês, sempre foi o grande calcanhar, que é a possibilidade de utilizar de instrumentos licitatórios para a prática de atos de corrupção. Não que isso vai mudar, mas, ao mesmo tempo, otimizar, porque quem quer fazer ilegalidades, vai fazer ilegalidades em qualquer situação, mas é otimizar o controle, otimizar a transparência, atender o princípio da eficiência, da celeridade, com novos instrumentos, com nova redação do próprio procedimento licitatório. Então, essa é a ideia da nova lei, e espero que nessa 1 hora e 45 minutos eu tenha atendido o objeto aqui da nossa conversa, da nossa aula, que era passar isso para vocês, tá bom? Pessoal, eu me coloco agora à disposição para eventual questionamento, eventual dúvida que tenha em relação ao que nós discutimos. Se não, nós já podemos ir para as fases daí de encerramento, tá? Como eu disse para vocês, não só aqui na aula, estão com dúvidas, querem uma dica jurídica, algo que vocês precisam, podem me procurar lá no Instagram, podem me mandar, que eu auxilio. Se não, fala com o pessoal da FEMPAR, fala com a Thalita também, e a gente vai conversando e tirando essas dúvidas, tá? Não sei se foi conseguido colocar os links da revista aqui, mas depois, qualquer coisa, a Thalita manda para vocês, Thalita, o link dos artigos que eu mencionei aqui na revista jurídica da FEMPAR, tá? Que é da lei de empresas públicas e também da lei agora do NPC, tá bom? Felipe, levantou a mão, pode pedir. Professor, eu ia perguntar, na prática, assim, a atuação do Ministério Público nas licitações, assim, como que é a fiscalização, né? A gente vai acompanhar, vai ser intimado, não sei, eu nunca vi isso na prática, né? Como que funciona isso para ter a fiscalização do MP, se é só quando judicializa ou é um procedimento extrajudicial, enfim. Então, Felipe, normalmente a ideia de acompanhamento da licitação, ela se dá por via do portal da transparência. Então, o portal da transparência que esteja funcionando, que esteja adequado, você consegue lá acessar todos os dias, não só o Ministério Público, né, qualquer pessoa, mas está lá as publicações, as contratações do município. Então, em regra, a forma de fiscalizar do município, para todos, como geral, é dando essa publicidade. Como é que o Ministério Público atua? Existe até uma terminologia trazida pela doutrina, que é o controle externo específico e o controle externo geral. Então, o controle externo geral é aquele exercido pela população, enfim, né? E o controle externo específico é do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do controlador interno, do próprio fiscal de obra, enfim, dentro do procedimento licitatório existem vários controles específicos. No Ministério Público, a princípio, é quando você acompanha as licitações que estão lá e, eventualmente, você
analisa que aquela contratação pode ensejar uma irregularidade, você instaura uma notícia de fato, solicita maiores informações que não estão no portal da transparência e verifica se há ou não uma irregularidade. Mas a grande maioria das vezes é trazida essas irregularidades ou possíveis irregularidades no processo licitatório pelos próprios populares ou por aqueles que estão participando do processo licitatório. Algumas cidades, a grande maioria das cidades grandes, elas possuem o que é muito importante, que são os observatórios sociais. Esses observatórios sociais, eles têm como principal atribuição fiscalizar os processos de compras e serviços da administração pública. Então, eles são uma das grandes parcerias, são entidades não governamentais, esses observatórios, e levam também muita coisa para o Ministério Público, que passa naquele momento a verificar. Fez a contratação aqui de obras e serviços, a empresa não obedeceu os critérios da lei de licitação, vocês habilitaram uma pessoa que nem sequer poderia concorrer, vocês fizeram várias hipóteses que acontecem, né? E sem se descuidar, logicamente, nas questões que envolvam crimes, né, Felipe? Então, a denúncia de que houve pagamento de propina para determinado gestor ou determinado servidor público fazer aquele ganhar. Então, parte, muitas vezes, criminal também a apuração do Ministério Público em fraudes licitatórias. Tá bom? Senhor, obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Beleza? Tranquilo? Foi boa aula, só eu falei praticamente hoje, né? Mas tinha muita coisa e o conteúdo também, a ideia era apresentar para vocês com uma forma dinâmica e, ao mesmo tempo, dar esse direcionamento para vocês sobre os principais pontos. Era essa a ideia da aula de hoje. Talvez no futuro a gente possa fazer outras, trabalhar até de uma maneira mais específica em algum tema. Queremos revisar só contrato. Então a gente pega uma aula que lê artigo por artigo e revisa, mas nesse panorama geral era mais para trazer para vocês não se assustarem. É uma lei complexa, uma lei grande, mas não é um bicho de sete cabeças. A gente pode compreender aí muita coisa, trazer que a gente já tem em nossos estudos e só aprimorar para o estudo futuro, tá bom? Então é isso, Thalita, tá aí? Tô aqui sim, professor. Então tá, então obrigado, acho que nós podemos encerrar, né? Claro, eu que agradeço, professor, mais uma vez, e o senhor sempre à nossa disposição. Então tá jóia, eu também agradeço, estou sempre à disposição. Pessoal, que vocês precisarem contar comigo aqui, na FEMPAR vocês sabem que é a minha segunda casa, né? É o MP e a FEMPAR, nós temos inclusive uma parceria muito grande aqui com a administração da FEMPAR, Dr. Marco, enfim, todos os demais componentes aqui da FEMPAR. Então, o que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom? Obrigada, professor, tenha uma boa noite, viu? Obrigado, até mais, tchau, gente. Boa noite. Tem que ver a aula de proteção de dados lá, professor. Vou ver, um abraço. Tem que marcar. Valeu, até mais, tchau. Tchau.